Só pra mim que o Zoom tá diferente. Diferente como? Não, sei lá, tá diferente. Aqui tá diferente, não. Bom dia, gente. Bom dia. Gabriele, você não fez os formulários do segundo bimestre, que é a primeira, segunda, terceira Revolução Industrial e 4 questões de socialismo. E eu vou fechar a nota. Você vai ficar sem isso aí, viu? Era para ter feito nas férias, eu deixei tudo organizadinho para vocês, colocando quem tinha feito, quem não tinha feito, cada um. O João também não fez, e Maria Júlia também não, nem o Matheus. O Matheus não tem nota nenhuma comigo, agora Maria Júlia, João, aí é complicado, né? Eu não entendi por que vocês não fizeram, realmente, essas pessoas, né? Mas, se você quiser fazer hoje, tipo, sei lá, você tem algum horário entre uma aula e outra. Gabriele, tá me ouvindo? Sim? Entre uma aula e outra hoje, agora, se você puder fazer, você faça. Só que é assim, é tenso. Eu tenho que fechar essa nota, tá? Então, pega e tenta fazer hoje, no máximo até a próxima aula. Tipo, entre essa aula nossa e a próxima, você faz esses daí. Tá certo? Eu espero uns 20 minutos, porque eu vou ter um horário livre aí. Eu espero 20 minutos dessa turma para poder fechar. Vai ser a última chance que vai ter. João, você não fez o formulário do primeira, segunda ou terceira Revolução Industrial. São 3 questões, vale 3 pontos. Gente, tem que fazer isso daí. Gabriela, se você não fizer, fica 7 questões. Fica só sua participação valendo. 3 pontos você vai tirar desse bimestre. Mais o simulado. Certo? E João, faça. Maria Júlia é outra. Que você não fez os simulados também. Simulados não, gente. Como chama? As tarefas da plataforma que eu tô querendo dizer. Né? Deixa eu ver aqui. Maria Júlia. O simulado da primeira, segunda e terceira Revolução Industrial, que é o simulado não. A tarefa da plataforma 3 e a tarefa da plataforma 4. Você não fez. Vocês vão ter 20 minutos quando acabar essa aula aqui até a próxima aula para poder fazer isso daí. Se vocês não fizerem nesse horário, vocês vão ficar sem nota. Deu para entender? É a única turma que vai ter essa chance. Ouviram? Certo? João, você tá lembrando aqui, ó, eu falei para você aqui, ó, a primeira, segunda e terceira Revolução Industrial é da plataforma a segunda, tá bom? Eduardo, você tem alguma atividade, tarefa, coisas do tipo nota do outro colégio que você veio? Tenho não. Nada? Não sei, deve ter, mas não tô lembrado. Você fez alguma atividade, alguma coisa com eles? Fiz. Deve ter alguma nota que eles vão mandar de certo. Ai, que bom. Certo, então. Então, tá dado o recado. Vamos lá. Eu vou passar agora. Hoje são 7. Ana Beatriz, Carlos, Gabriele, Giovana ainda não, né? Gustavo tá aí, o João está, Luiz também, Maria Júlia, Matheus como sempre não, Roger também não, Vitória sim, Tiago não, né? Pronto, chamada feita. Nós vamos passar hoje para a parte do capítulo 5, que é América Latina. A gente tinha começado ela ontem? Não, né? Não. Então, 364, 365. Abram o livro de vocês assim, abertinho, tá bom? Eduardo, você tem livro para acompanhar? Você está sem seu som ativado, eu não estou te escutando.
Qual que é o livro? É o módulo 3? Isso, módulo 3. Então eu tenho. Tem? Ótimo. Então, capítulo 5, América Latina. Carlos Daniel, Luiz, João, essas pessoinhas aí estão sem ativar a câmera. Eu tenho ordem do colégio de deletar as pessoas sem câmera, tá? Se vocês forem pegar o Eu livro, vou pegar o deixa a módulo câmera 3 aqui. Ok, deixa a câmera ligada. Não é para desligar a câmera em nenhum momento. Melhor. Gente, vocês estão em momento de aula. Não dá pra gente ficar esperando vocês irem lá pegar livro. Já passou 9 minutos da aula de vocês. Tem que se organizar. Eu acordo 7 horas para poder estar aqui 8. E eu nem saio da minha casa. Né? Professora, qual que é a página? 364. E 365. Deixa aberto assim. Então, ele está fazendo algumas perguntas aí para poder introduzir o conteúdo. Primeiramente, ele está perguntando aqui o que você sabe sobre a regionalização do continente americano em América do Sul, América Central e América do Norte, e sobre a América Anglo-Saxônica e América Latina. Você sabe alguma coisa sobre isso? O porquê que tem uma divisão ou outra? Nada, gente. Nunca ouviram falar dessas divisões? Já ouviram alguma coisa? Ninguém? Não? Certo. Do ponto de vista socioeconômico, existe algum contraste entre os países da América Latina e os países da América Anglo-Saxônica? Você sabe alguma coisa sobre diferenças de qualidade de vida, econômica, entre a América Latina e a América Anglo-Saxônica? Vocês sabem o que é a América Latina e o que é a América Anglo-Saxônica? Não? Então vamos descobrir. Do ponto de vista cultural, a América Latina foi formada por vários povos. Quais são os povos da América Latina? Vocês sabem qual é, pelo menos, mais ou menos, onde fica a América Latina? Também não? Então, vamos lá. Vamos passar para o conteúdo. Página 366, nós temos aí a divisão para a gente aprender. Então, vocês vão abrir o livro assim, ó. Deixar ele abertinho assim. Em vez de fazer isso, vocês deixam aberto. Tá bom? E aí, vocês vão ter, de um lado, na página 366, América, regionalização geográfica. Nós temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Do outro lado, na página 367, nós temos a América anglo-saxônica em cima, que é Estados Unidos, Canadá, e do México até a Argentina e o Chile lá embaixo é América Latina. Tá bom? A gente vai entender o porquê desses dois. Já vou passar a tarefa de casa aqui para vocês. Vocês vão ter que pegar uma folha do caderno, colocar aqui em cima e fazer essa regionalização e pintar da América, da regionalização geográfica, América Central, América do Norte e América do Sul, e América anglo-saxônica e latina. Deu para entender? Por que vocês vão ter que fazer o mapa e pintar? Pra vocês gravarem na cabeça como que é e de onde que vem essa regionalização. Tá bom? Você conseguiu observar o mapa e falar, isso daqui é a América, tem a América Central. Então é a América do Norte, Central e Sul. E a outra, você bater o olho e já saber. Essa daqui é a América anglo-saxônica e latina. Certo? Então vocês vão ter que fazer esse mapa aí pra gente. E aí nós temos diferentes regionalizações da América. Dessa parte aí, nós temos o segundo maior continente da Terra, são as Américas, tá certo? E nós temos uma localização geográfica. A América do Norte, ela está localizada no norte, ok? Então, nós temos aí a América do Norte, que está de laranjado no livro, e ele fala algumas características aí, ó. Ele representa 55% do total da área do continente. Então, 55% da América Latina está concentrada na América do Norte, tá bom? É um pouco mais da metade, né, do nosso continente todo. Engloba Estados Unidos, Canadá e México. Quando a gente vai pensar América do Norte, o México faz parte da América do Norte, tá certo? Então, México, Estados Unidos e Canadá faz parte
da América do Norte. Tem uma melhor qualidade de vida, tem mais industrialização, um processo de desenvolvimento diferente do nosso, não foi tanto um processo de colônia de exploração, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, é um processo de povoamento, tá? Quem já teve aula aí comigo no 7º ano, a gente conversou já a respeito disso, né? Um pouco sobre o processo de povoamento, o processo de exploração, né? De colonização. Então, nós temos aí, pertence a Groenlândia, ela pertence à Dinamarca, e também tem um pedacinho aí que pertence à França, tá bom? Que também faz parte da América do Norte aí. São pedaços menores. Então, a América Central, ela está localizada no meio aí, ó. Depois do México, são esses países bem pequenininhos, um punhado de, parece que é um monte de ilhazinhas. Então, você tem Cuba, Jamaica, Costa Rica e vários outros países aí. São bem pequenininhos, tá? Então, é caracterizada como um istmo, ou seja, uma estreita porção de terra que liga duas porções maiores, tá? Então, ela liga a América do Sul com a América do Norte. Essa região também engloba um conjunto de várias ilhas, é composta de 20 países. Então, tem 20 países diferentes aqui, só nesse pedacinho aqui que a gente vê minúsculo, parece que tem só alguns países bem pequenininhos, mas na verdade são vários países que são formados por ilhas, tá bom? A América do Sul, ela é cortada pela linha do Equador ao norte, e nós temos aí também o Trópico de Capricórnio ao sul, certo? Então, linha do Equador, Trópico de Capricórnio. E nessa faixa, nós temos vários países, certo? Tem parte da sua área no hemisfério norte e parte da sua área no hemisfério sul. O que vai diferenciar essa parte norte ou sul? Hemisfério, né, gente? Não estamos falando na América do Norte e Sul. Nós estamos falando da América do Sul, só que nós temos a linha do Equador, que vai dividir em hemisférios norte e hemisfério sul o nosso planeta. Vocês lembram disso no 6º ano? Sim? Hemisfério norte e hemisfério sul. E aí nós temos a linha de Greenwich, tá? Que vai dividir em hemisfério oriental e ocidental. Nós estamos na parte ocidental. Ok? Então, nós temos aí, essa região engloba 12 países, incluindo o Brasil, o território da Guiana Francesa, que pertence à França. Tá? Então, Guiana Francesa pertence à França, mas nós temos aí Brasil, Bolívia, Colômbia, Uruguai, Argentina, Venezuela, Equador, Peru, Chile, assim vai vários países, certo? Então, a gente precisa identificar e saber quais são os principais, pelo menos, que vão fazer essa divisa aí, certo? Então, da Colômbia para baixo, nós temos a América do Sul, a América Central, esse meiozinho estreito ali, e a América do Norte, toda essa parte de cima, né? Eu não sei se a gente vai ter provas presenciais. Podia muito acabar esse coronavírus, tudo, e a gente poder ter provas presenciais. Mas o que eu sempre fiz em provas foi colocar mapas e fazer com que vocês pintassem qual é o país aqui, identificar quais são os países, né? Isso em tudo. Vocês vão estudar continente africano. Qual que é o continente africano? Vão estudar, quem já teve provas anteriores do 7º ano, tinha que ir lá e pintar o Brasil. Cadê o Brasil? Você tem que saber onde está o Brasil no planeta, certo? Então, identificar onde fica, isso é importante, certo? Aí passamos para a regionalização histórico-cultural. Como que foi essa organização na sua formação desses países? Tem características similares entre eles. Uma delas principais é em relação à língua e à forma de colonização. Então, quando a gente fala de América Anglo-Saxônica e América Latina, nós estamos falando de língua e forma de colonização. O que significa isso? Canadá e Estados Unidos, ele é mais desenvolvido, certo? Ele tem um processo de industrialização melhor. São países de potências mundiais realmente, tá? E a América do Norte.
faz parte da América do Norte, porém o México, que faria parte da América do Norte, ele não faz parte da América anglo-saxônica. O México ele vai fazer parte da América Latina. Então, o México ele tem como principal aí uma língua derivada do latim, que é o espanhol. Então, a América Latina tem esse nome por conta da derivação do latim. Então, o português, o espanhol, o francês, tá? No caso, a Guiana Francesa fala francês, é derivado do latim também, ok? Mas a maior parte é português e espanhol. Claro que lá nos Estados Unidos, não a porcentagem majoritária, mas assim, boa parte da população também fala espanhol. Mas a língua oficial realmente tratada é o inglês, né? Pelo menos é o que a gente sabe a respeito. E aí, eu não sei se teve mais gente que foi para os Estados Unidos, mas a Ana Beatriz foi. Tinha muita gente falando espanhol lá, nos Estados Unidos? Tinha algumas pessoas até trabalhando que falavam. Sim, mas aí depende muito, que pode ser que veio do México ou de outros países da América Latina, né? Uhum. Mas lá nos Estados Unidos, eles também falam espanhol, próprio da região. Mas o que acontece? Eles não divulgam isso, porque é feio, é da América Latina, sabe? É excluído. Então, eles colocam como oficial realmente o inglês, ok? Então, o inglês dos Estados Unidos, que é chique. E aí, ele tem essa questão aí da forma de colonização também que vai modificar. América Latina, derivado do latim. São línguas faladas que têm derivação do latim. A América anglo-saxônica é que fala o inglês. É uma forma saxônica, a forma de falar é diferente. Mesmo sendo o mesmo alfabeto, a forma de... a escrita é mais difícil da gente entender, por exemplo. Não sei vocês, mas eu consigo entender uma pessoa falando em espanhol se ela falar devagar. Se ela falar muito rápido, não dá para entender nem em português. Mas o espanhol, se ele for falado devagarzinho, dá pra gente entender uma coisa ou outra. Se você pegar um livro e for ler o espanhol, você dá conta de entender, né? É muito mais fácil de aprender. Claro que tem aquelas palavras que são... tem a mesma palavra, às vezes coisa que estão muito parecida ou idêntica, só que com significado totalmente diferente, opostos. Né? Acho que vocês são muito melhores para falar a respeito disso, que vocês têm aula de espanhol no colégio, eu não tive. Mas o meu vestibular na UEG, eu fiz pelo espanhol. E deu certo. E eu nunca tinha feito espanhol na vida. Né? Já li livro em espanhol. E dá certo também, dá para entender. Então, olha só. Quando a gente fala anglo-saxônico, derivado do quê? O inglês que vem derivado dessas línguas anglo-saxônicas. E o América Latina, derivado do latim, as línguas derivadas do latim, espanhol, português, principalmente, e o francês, tá? Agora a gente vai pensar na forma de colonização. Quando descobriram as Américas, que na verdade eles já tinham falado das Américas há muito tempo antes, e ter relato, na verdade, não foi Cristóvão Colombo, coisa do tipo, foi Américo Vespúcio, que veio aqui primeiramente, por isso que chama América, né? E aí Américo Vespúcio veio e retratou que tinha os países das maravilhas, e como se fosse a terra do Éden, que era maravilhoso, tipo, tinha um monte de aves coloridas, coisa que não existia na Europa, e não existe ainda hoje, né? Por isso que tem tanto contrabando, e muitas peculiaridades que só existiam aqui, certo? E ainda só existem aqui muitas coisas do tipo. O que acontece nisso? Nós temos um processo aí de separação entre o que vai ser da América Latina, né, os países que vão dominar ali, e Portugal. Ele colonizou nossa região porque ele tinha melhor embarcação, tinha toda uma estrutura para isso. Eram pessoas super inteligentes para poder chegar aqui. Isso a gente viu lá no 7º ano, né? E tem uma coisa importante para a gente lembrar, puxar do 7º ano, quem teve aula comigo, logicamente, que é a situação seguinte,
Essas pessoas lá em Portugal, estava faltando gente, não tinha muita gente, tinha pouca gente. Então eles mandaram homens e esses homens iam colonizar aqui essa região, eles iam estuprar as índias, eles iam fazer o escarcéu, aprontar aqui e conseguir ter essa colonização na nossa região. Então era uma região de exploração. Eles já vieram com a ideia de explorar o território, tirar o máximo que tinha e levar embora para Portugal. Eles não queriam mandar para cá e deixar o povo aqui, não. Já quando a gente pensa na Inglaterra, a Inglaterra estava explodindo gente. Tinha gente pra caramba. E um monte de gente reclamando e reivindicando direitos. E enchendo o saco do governo, que tinha que melhorar a qualidade de vida, que tinha que melhorar saúde e assim por diante. Tá? Gustavo, já passou de 5 minutos do horário de entrar para a sala. Você vai ficar com a sua falta. Você pode participar da aula para ter o conteúdo, mas você vai ficar com falta. A não ser que realmente vale muito, sei lá, aconteceu alguma coisa muito séria, essa conversa lá na coordenação, tá bom? Isso daí foi passado, logicamente, pelo colégio, não invento normas, tá, gente? Aí, nessa situação, nós temos aí, são 5 minutos no máximo de tolerância para a pessoa entrar na sala, tá certo? No máximo, e estourando, ok? Não significa que vocês vão ter que, na hora que vocês chegarem e tiver já 5 minutos que eu tô aqui, eu já vou estar dando conteúdo, tá certo? 1 minuto, eu já vou começar a dar o conteúdo aí, a falar o que eu preciso falar a respeito. Olha só, nós temos então um monte de gente na Inglaterra, e essas pessoas na Inglaterra, o governo não queria aquele tanto de gente que estava dando muito trabalho. Eles pegaram e mandaram as pessoas que estavam dando trabalho, tipo bandidos, pessoas que estavam enchendo o saco, e mandaram para América do Norte, principalmente na região ali da América anglo-saxônica. Então, na América anglo-saxônica, Estados Unidos e Canadá, eles mandaram essas pessoas para lá. Vai embora, sai daqui, vocês estão enchendo o saco. E mandaram essas pessoas e deixaram elas lá. Não quero saber de nada, some da minha vista. Tipo isso. Na hora que eles chegaram aqui nessa região, eles começaram a produzir as suas coisas. Eles não tinham que tirar tudo e levar para a Inglaterra. Por isso é um processo de povoamento. As próprias pessoas que estavam nos Estados Unidos, as riquezas que tinham nos Estados Unidos, ouro, diamante, sei lá, pedras preciosas todas, ficaram nos Estados Unidos. Não saiu e foi para outro país como aconteceu aqui no Brasil. Deu para entender a situação? Então, o processo de colonização é diferente. Se esse processo de colonização é diferente, vai interferir até hoje em dia em relação, por exemplo, à má escolarização. Você tem escolas muito precárias no Brasil, existem crianças em que vão para a escola para comer porque não tem comida em casa. Isso aqui em Anápolis, gente, eu não estou falando de outra cidade, estou falando aqui em Anápolis. Eu trabalhei em escola pública e tem sim gente que vai para a escola só para comer. Porque a mãe é usuária de droga, o pai não tem, ou então trabalha o dia inteiro, não tem condição de fazer comida, ou então alcoólatra, os pais. Então, assim, são várias situações precárias, complicadas que acontecem, certo? Então, a vida na América Latina ela é muito mais difícil em relação à América anglo-saxônica, certo? Então, nível de escolarização, nível de... quando você vai pensar, por exemplo, também em relação à saúde, você quer ser tratado particular, né, gente? O melhor lugar do mundo, um dos melhores lugares do mundo é Estados Unidos. Lá não tem SUS, não existe esse negócio de graça. Um dos melhores meios de saúde para tanta gente é o Brasil em relação ao SUS. Ele é reconhecido mundialmente. Quando se fala em relação, por exemplo, a transplante de órgãos, é o SUS. Quando se fala em relação a tratamento de AIDS, a pessoa pode ter o maior dinheiro do mundo, ela vai ser tratada pelo SUS, certo? Então, é um sistema único de saúde em que trata isso daí tudo, que é algo muito bom pra gente, ainda mais na situação precária que nós temos da maior parte da população brasileira, né? É um pouco, é muito difícil e conseguir, mas você consegue ser tratado. Você tem como conseguir, né?
E muita gente usufrui disso. Olha só, deu para entender algumas peculiaridades, algumas diferenças que realmente tem de um e de outro? Tem alguma dúvida que ficou assim, não, ficou meio confuso isso, não entendi? Pode falar, gente, está na hora. Ninguém? Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Colônia de exploração, colônias... Ah, tem outra coisa. Quando a gente fala de gêneros de produção, os gêneros de produção dos Estados Unidos e Canadá são gêneros industrializados. O que eles pegam? Eles compram matéria-prima, ou então eles retiram matéria-prima. O Canadá tem muita matéria-prima e leva para os Estados Unidos. Os Estados Unidos pega e produz, industrializa, forma carros, forma produtos de computador, celular, para poder vender. Isso é muito mais caro, você empregou tecnologia, certo? Agora, quando a gente pensa América Anglo-Saxônica como um todo, em geral, nós temos principalmente a relação aí de um colônia de exploração, mas além disso, nós temos, devido a esse tipo de exploração, nós não tivemos a nossa própria industrialização. A nossa industrialização veio de fora. Multinacionais que vieram para cá e se implantaram aqui. A gente tem várias multinacionais que estão no Brasil. Claro que existem indústrias que são brasileiras, sim, mas em uma proporção muito menor do que a quantidade de indústrias que vêm de outros países para cá. Outra coisa importante é a maior parte do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que tem no nosso país, ele vem, na verdade, da produção agrícola. Nossa renda mesmo de exportação é produto agrícola, que é produto primário. Então, é extração de matéria-prima, ou então mesmo a relação aí além da extração de matéria-prima, nós temos a questão de vendas, por exemplo, de porquinhos, gado, galinha, soja, milho, são produtos primários, são muito mais baratos. Tá dando para entender, né, gente? Quando a gente pensa na América Central, por exemplo, até mesmo o México, ele tem também, mais precisamente, a América Central, vendas de bananas, de frutas, que são nativas da região e tem essa venda. Extração de petróleo, né, em algumas dessas regiões aqui também, e ela tem a venda dessa matéria-prima. O Brasil mesmo não faz o refinamento do petróleo, ele exporta, né, faz a exportação. Você tem a questão da... Deixa eu ver quantas horas. 10 minutos, faltando. Então, a gente vende essa matéria-prima para ser industrializado, para ser refinado, retirado e manuseado ali, para depois a gente comprar de volta. Tá certo? Gabriele, tá muito... Você tá meio assim, achando ruim, não? Tem algo errado do que eu falei? Deu para entender tudo? Não, é porque eu fiz canal ontem no dente, tá doendo. Nossa. Coloca gelo no frigideiro, mas tem que pôr. Melhora um pouquinho. Não tá na hora do seu remédio, não? Às vezes melhora. Agorinha ainda. Certo. Tipos de colonização, a gente já falou. A questão da exportação, né, que é algo muito importante aí. O México também tem uma dependência muito grande com os Estados Unidos, no sentido como os Estados Unidos coloca ali suas indústrias no México, retira matéria-prima, pega a mão de obra barata para trabalhar nessas indústrias e o lucro fica para quem? Para os Estados Unidos, né? Como ele faz em várias outras partes aí do planeta, logicamente. Mas essa relação aí de dependência que o México tem também é muito grande. A gente vai observar que existem países específicos que têm industrialização na América Latina e são países, são 3 países principais aí: Argentina, Brasil e México. Tá? Os outros países não têm um processo de industrialização forte, nem nada do tipo assim. É muito precário, é muita matéria-prima, principalmente.
tá bom? Então, passamos, eu acho que o máximo que dava para extrair dessas 2 páginas a gente extraiu. Tarefa de casa, vocês estão lembrando? Copiar esses mapas, tá? 366, 367, vocês vão copiar esse mapa no caderno, fazer a voltinha lá, bonitinho de cada um, separar os países direitinho e pintar, tá bom? Pintar de acordo com o que tá aqui. E colocar a legenda, América Anglo-Saxônica, América Latina. Colocar a legenda, América do Norte, América Central, América do Sul. Ah, professora, não tem a cor de lápis que tá aí no livro. Tem nada não, pinta de outra cor, não sendo azul. Tá, gente? Azul é água. Não alaguem os países, por favor. Então, pintem aí, coloca amarelo, laranjado, vermelho, sei lá, diferenciem. Mas é para diferenciar. Vocês podem colocar, aqui tá laranjado e verde, coloca vermelho e verde, se for o caso. Coloca América Central, América do Norte, América do Sul. Coloca vermelho, amarelo e verde, que destaca pra caramba. Entendeu? Pode mudar aí a cor, mas tem que colocar a legenda lá certinha, correta. Tá bom? Isso daí é para vocês aprenderem realmente, é para ser feita essa tarefa. Ok? Aspectos naturais da América Latina, a gente vai começar a falar sobre isso aí. Ele vai falar principalmente o tipo de relevo dessa região. Tá? Ui, que frio. Então, esses aspectos naturais da América Latina. Nós vamos estudar agora a América Latina, para depois a gente chegar na América anglo-saxônica, tá bom? Então, nós temos aí, no México, região onde tem área desértica semiárida, e ele é o deserto de Sonora. Apresenta paisagens características de zonas de baixa umidade, no caso tem cactos. Existem cactos aí que são de mais de 100 anos, tipo, muito mais que isso. Eles viveram 200 anos, por aí. E ele pode chegar, por aí, paisagem do deserto Sonora no México, o símbolo desse deserto é o cacto chamado, localmente de saguaro. Tem cerca de 20 metros de altura e pode viver até 200 anos. Pensa, 20 metros de altura, um cacto. Então, é algo muito marcante aí dessa região. América Central, ele tem vários conjuntinhos de ilha, como eu tinha falado para vocês, né? Predomina o clima equatorial, certo? Ele tem chuvas muito fortes, muito abundantes, muita chuva mesmo. E nessas ilhas, elas possuem florestas pluviais tropicais de rica biodiversidade. Então, você vai pensar ali, tipo na floresta amazônica, e realmente você tem partes de floresta amazônica. Quando fala, os Estados Unidos estão estudando a floresta amazônica. Não existe floresta amazônica só no Brasil, tá, gente? Existe floresta amazônica em outros países ali em volta, ok? E os Estados Unidos têm como estudar os animais e as plantas, catalogar, fazer medicamento e tudo mais com a floresta amazônica que estão nesses outros países aí. No Brasil, eles não têm abertura para poder vir aqui e fazer o que eles quiserem, não, tá? América do Sul, ela está localizada na maior, tem localização, né, da maior cadeia de montanhas da América, no caso, a Cordilheira dos Andes. Ela chega com altitude em média aí de 6.962 metros, tá? Todo ano ela aumenta alguns centímetros. O Monte Aconcagua, na zona de fronteira entre a Argentina e o Chile, é o ponto mais elevado da América, ok? E aí nós temos essa Cordilheira dos Andes, que ela é muito característica e muito importante dessa região nossa. Eu quero que vocês observem o relevo e hidrografia na página 369. Nessa página, ela está falando aí, na verdade eu quero que vocês observem esse mapa. Aqui, ó. Essa região, tanto aqui, ó, que vem lá do México, até aqui embaixo, isso daqui é a Cordilheira dos Andes, é a parte mais escura, é a parte mais alta. Quando a gente pensa nas partes aqui, ó, mais verdinhas e tal, aqui áreas de mais
chama, gente? Mais baixas, tá certo? Claro que nessa região aqui, ó, tem uma partezinha amarela aqui, clara, porque aqui tem mares de morro, são áreas um pouco mais elevadas. E bem no litoral ele é baixinho também, tá bom? Então dá para poder identificar no mapa muito bem isso. Por que que lá na Amazônia, por exemplo, existe uma região bem verdinha aqui, ó? Tá vendo? Na Amazônia. Porque tem a planície amazônica. Nessa região aqui, ó, dos rios aí, do rio principal, no caso, o Rio Paraguai. E nessa parte central, lembrando que isso tudo aqui, ó, não é Brasil, né, gente? Brasil tá recortado aqui um pedaço. Cordilheira dos Andes é no Chile, não é Brasil. Então, nessa região aqui, essa parte mais alta é onde nós estamos também. Aqui no nosso Planalto Central, é a região mais alta que tem, tá certo? No Brasil. Região mais alta em relação aos outros territórios, mas nós temos o Planalto das Guianas, que realmente é a região mais alta e são picos mais altos. Não é cadeia de montanha, a gente não tem montanha. Para ter montanha precisa ter encontro de placas tectônicas, né? A gente não tem encontro de placas tectônicas, mas tem essa região lá no topozinho é a mais alta do Brasil. Essa região aqui é alta, mas não tanto quanto lá no alto. Aqui assim, tá? Que é onde vai ter aí a divisa entre o Brasil e Venezuela e parte da Colômbia, não, é Venezuela, Brasil e Venezuela. A Colômbia e a Venezuela também faz parte ali, tem essa divisa com esse ponto mais alto. Mas do Brasil, é só o Brasil e a Venezuela que tem essa diferença aí, esse pontozinho mais alto do Brasil. Tá dando para entender a região aí, né, gente? Onde está mais alto, onde está mais baixo. Tá tranquilo? Vocês conseguem identificar bem os mapas? Todo mundo? Sim? Belezinha. América do Sul. Então, você tem uma vasta rede hidrográfica, você tem muitos rios mesmo na nossa região, e na América do Sul como um todo, tá? Lembrando que antigamente, muito antigamente, lá na época dos dinossauros, vai acabar a aula daqui a pouquinho, mas tem estudos que retratam em relação ao tipo de solo, ao relevo, em relação a como corria a água. O rio Amazonas, que nasce lá na Cordilheira dos Andes, aqui, ó, ele corre hoje em dia para cá, para essa região, que deságua no nosso continente atlântico, né? Muito antigamente, na época dos dinossauros e tal, era ao contrário. Não tinha Cordilheira dos Andes, então o rio Amazonas nascia nessa região e desaguava no Pacífico, tá? Então o relevo, ele era tortinho assim. Depois teve a Cordilheira dos Andes e fez isso daqui, na nossa região aí, tá bom? Uma coisa meio maluca de se pensar a respeito, né? Mas tem estudos que mostram isso daí sim, tá? Deixa eu ver. O maior rio do mundo é o rio Amazonas, né? Antes era o rio Nilo, na minha época, quando eu estudava, era o rio Nilo. E depois eles perceberam que estavam contabilizando errado o rio Amazonas. Ele é mais longo do que eles estavam contabilizando. Ele nasce realmente lá na Cordilheira dos Andes e vai até o Oceano Atlântico. Então ele é o maior rio do mundo e tem muita água, muita concentração de água. E debaixo do rio Amazonas tem um lençol freático chamado Alter do Chão. Eles tinham modificado o nome, eu não lembro qual que é o segundo nome que eles deram para esse rio debaixo do rio Amazonas, né? E tem muita água, muita água mesmo, tá? A gente não tem uma região com muito lago, a maior parte são rios, certo? E nós temos aí o rio Paraná, Paraguai, Uruguai e tal, esse rio aí, são vários rios que se encontram, o Platina, né, que tem uma quantidade de água muito gigantesca também. Lembrando da Itaipu. Vocês lembram da